Olá, bom dia. Você sabe o que é fibrose cística? É uma doença rara, congênita e que por isso acomete também crianças. O estado do Maranhão não é um dos primeiros, né, no índice de acometimento dessa doença, mas com certeza temos muitos pacientes. E pensando nisso, foi implantado um serviço especial aqui no Maranhão. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, para você entender mais um pouquinho sobre essa doença. Quem vai falar com a gente é a Lélia Braga, que é diretora técnica do Hospital Infantil Juvencio Matos. Bom dia. Bom dia, meu bem. Prazer estar aqui. Eu agradeço o convite. Seja bem-vinda. Vamos primeiro explicar o que é fibrose cística, doutora. Fibrose cística ela é uma doença rara, uma doença genética, em que há uma mutação no gene específico, que é o CFTR. E esse gene, as consequências são alteração a nível mesmo celular, de transporte iônico, que resumidamente esse transporte inadequado do cloro leva ao aumento da mucosidade em todas as glândulas exócrinas, a nível de pâncreas, que leva a uma insuficiência hepática, a nível do pulmão, levando a acúmulo de muco e bronquiectasias, sendo que todas essas consequências levam a consequências clínicas multissistêmicas. Eu tenho comprometimento a nível pancreático, a nível gastrointestinal, melhor falando, a nível pulmonar, tenho desnutrição associada, distúrbios hidroeletrolíticos, então é uma doença multissistêmica. Entendi. E que pode levar a óbito. Com uma comorbidade muito grande que pode levar a óbito. Ok, eu só entendi bem que é uma doença genética que leva é rara acúmulo e que leva de muco, é uma grande quantidade de muco a nível das glândulas. Entendi. E o diagnóstico dessa doença, ele é fácil, pode ser confundido com outra doença e retardar um pouco mais o diagnóstico, consequentemente o tratamento? Como é que é o comportamento? Na verdade, a triagem tem que ser neonatal. O ideal é que essa triagem seja feita até os 30 dias de vida, com 2 exames, que é o teste do pezinho. Então, a forma de triar é o teste do pezinho. Mas ele, negativo, não inviabiliza o diagnóstico. E aí, depois dos primeiros 30 dias de vida, é diagnóstico clínico mesmo. Aquela criança que começa a ter queixas gastrointestinais, pulmonares, desnutrição. E aí o pediatra atenta para a possibilidade do diagnóstico. E aí ele segue uma sequência. A teste do sódio e cloro no suor, se falso negativo ou falso positivo, você confirma com o teste genético e aí dá a confirmação para poder a criança entrar dentro do consenso de fibrose cística e ter todas as medicações que são dispensadas pelo governo. Depois de diagnosticado, a doença tem cura ou ela tem tratamento? Ela tem tratamento, ela tem um acompanhamento clínico. Atualmente não, atualmente se tem os moduladores do gene, que tem corroborado para uma melhora absurda da qualidade de vida desses pacientes. Então, alguns ficam, entre aspas, curados, mas eles têm que usar o modulador a vida toda. Ah, entendi. Vai ter um acompanhamento. Isso é uma coisa nova, que aí tem todo um protocolo para inserir esses pacientes para o governo disponibilizar o modulador. É a coisa mais nova que tem. Até então era só tratamento sintomático. Eram medicações para tratamento sintomático, para evitar as complicações. E agora é para melhorar mesmo a qualidade de vida, né? Tem relatos assim maravilhosos. Isso é muito bom. A gente está falando isso tudo para quê? Para dizer que a partir de agora nós temos um hospital de referência para o tratamento de crianças com fibrose císticas. Isso é que é muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente agora vai ter, vamos dizer, um tratamento ou um acompanhamento mais eficiente das nossas crianças diagnosticadas com essa doença? Isso. Na verdade, essas crianças elas já tinham um acompanhamento, só que era um acompanhamento, uma parceria entre o hospital materno-infantil, com a parte da pneumologia pediátrica. Sim. E a gente tinha o acompanhamento na gastropediatria no materno-infantil, porque basicamente são os dois focos de assistência médica, é a pneumologia pediátrica e a gastroenterologia pediátrica. Então, anteriormente era assim, materno-infantil em parceria com o Juvencio Matos. E agora a gente resolveu, por iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde, com o apoio do Instituto Aqua, a institucionalizar o serviço de referência no Hospital Infantil Dr. Juvencio Matos. E lá você vai ter o atendimento primário a nível ambulatorial, de uma forma multidisciplinar, não só o ambulatório de pneumo e de gastro, mas também fisioterapia, serviço social, psicologia e nutrição. Então, as crianças que já estavam sendo tratadas, de alguma forma, elas continuam dentro agora desse novo projeto, vamos dizer assim? Elas vão ser inseridas nesse novo projeto.
né? Elas vão ser, a gente está fazendo, na verdade, uma triagem, nós estamos fazendo um levantamento para que todas elas sejam cadastradas no Hospital Juvencio Matos e a partir de então elas começam a receber assistência no Juvencio Matos, tudo centralizado no Hospital Juvencio Matos. Entendi. Que dispõe também da parte dos exames complementares, exames de imagem, tomografia. A gente vai tentar, na medida do possível, né, bloquear um leito sempre na instituição, para caso eles tenham as complicações já internem. Tem o suporte de UTI pediátrica, que é muito importante naqueles casos de maior gravidade. A gente tem uma UTI, graças a Deus, nível 3, que dá para prestar assistência com qualidade. E então toda uma rede de apoio para essas crianças. Proteção para essas crianças, né? Dentre essas consequências, doutora, que você está falando, que podem comprometer a qualidade de vida dessas crianças, quais seriam as mais comuns? A mais comum e a mais temível é a insuficiência respiratória, porque na verdade eles evoluem com um quadro respiratório crônico, que pode ser agudizado. E quando agudiza, eles entram em insuficiência respiratória aguda grave. Entendi. E aí eles vão precisar de suporte de ventilação mecânica, medicações endovenosas e quase sempre são associadas complicações infecciosas. Essas crianças, elas têm um perfil de colonização bacteriano que pode, em algum momento, queda de imunidade, desenvolver a pneumonia e levar à insuficiência respiratória. Por isso a importância do bloqueio desse leito para ficar sempre de reserva, um leito de reserva disponível para a unidade. Aí agora eu estou pensando aqui, isso facilita muito a vida de quem mora aqui na capital, de quem precisa desse serviço e que tem esse suporte à disposição. Como é que fica no interior do estado? Também é alcançado? Hoje em dia, serviço? graças a Deus, a gente já tem uma central de regulação, né, que pega todo o estado. Então, no momento que essas crianças precisam de alguma internação, ela é inserida na central de regulação de leitos. E imediatamente é liberado, disponibilizado o leito para ela. Mas a questão de acompanhamento primário, elas têm que entrar mesmo no programa, vir marcar e aí ficar fazendo um acompanhamento, que pode ser a cada 2 meses ou a cada 3 meses. Esse acompanhamento a nível primário, que eu falo ambulatorial, é a cada 2, 3 meses. Mas no momento que essa criança agudiza em qualquer local que ela esteja no interior do estado, ela entra, é solicitado leito, entra na central de regulação de leitos do estado e a nossa central interna libera o leito. É tipo um cadastro único, mais ou menos. Isso, é o SUS. Graças a Deus é o nosso SUS atualmente. É o nosso SUS, né? Então a gente consegue achar esse paciente onde ele esteja. Quer dizer, é só acionar esse... Por exemplo, basta que a família procure assistência. Eu moro lá no interiorzinho, eu estou com um filho e ele de repente entra num processo desse. O que eu faço imediatamente? Essa criança tem que procurar o serviço de emergência 24 Procura horas. Procura logo o serviço de emergência. O SUS sempre há uma disponibilização de serviço de emergência 24 horas. Onde quer que você esteja. Sim, lógico, sim. Com diferentes perfis de atendimento. Mas você consegue. E normalmente essas crianças, elas vão ter, a gente está até vendo toda essa questão, elas vão ter uma carteirinha. Essa carteirinha já identificando a patologia que ela tem, já referenciando ela para o Hospital Infantil Dr. Juvencio Matos. Então vai facilitar a vida dessa mãe. Essa mãe já vai ter essa carteira e o relatório anexado. Então o médico que atender aquela criança, onde ela estiver, ele vai saber todo o fluxo para transferir ela para o Hospital Juvencio Matos. Ok, entendi. Nós vamos só fazer um intervalinho aqui agora na nossa conversa, só aquele tempinho que eu falo que é de tomar água, tomar café, e a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. É só um minutinho, eu volto já. Já estamos de volta conversando aqui sobre fibrose cística, uma doença rara e congênita que acomete também muitas crianças. E eu estou conversando aqui com a doutora Lélia Braga, que é diretora técnica do Hospital Juvencio Matos, onde está sendo realizado um tratamento mais especializado, vamos dizer assim. Por falar em especialização, doutora Lélia, os médicos, os profissionais que vão participar desse projeto, dessa implantação toda, eles são especialistas nessa área ou isso envolve várias especialidades? Na verdade, é especificamente o pneumologista pediátrico, né, com RQE, e o gastroenterologista pediátrico também com RQE. Só para lembrar, RQE? É a certificação, Isso. Que realmente o profissional é formado em pneumologia pediátrica, tem expertise na área. Entendi. Então, é toda uma rede de apoio formada por especialistas. Especialistas. Não pode ser o pediatra geral? Não pode ser o pediatra geral. Tem que ser o especialista. Certo. E então, esse especialista nós dispomos. Então, a gente tem um pneumologista,
e o gastroenterologista pediátrico. Então, esses dois são essenciais nesse processo. Esses que fazem o acompanhamento clínico das consequências, das complicações, de todo o contexto clínico da doença. Só que, associadamente, eu tenho que ter a equipe multidisciplinar. E um profissional ímpar é o fisioterapeuta, né? Porque ele que manipula toda essa viscosidade do muco, que é basicamente a doença a nível pulmonar. Ele consegue, através da fisioterapia, melhorar esse clearance, né? Esse clearance do muco. E ele consegue melhorar a qualidade de vida deles, mesmo a nível domiciliar. Ele faz o acompanhamento e faz atendimentos 2, 3 vezes na semana, quantas vezes forem necessárias, para cada paciente. Cada paciente tem um perfil de atendimento. Entendi. E além do fisioterapeuta, como a gente tem muitos distúrbios hidroeletrolíticos, a criança desidrata com muita facilidade, a criança desnutre com muita facilidade, porque eles não têm absorção dos nutrientes a nível pancreático, você também precisa de um nutricionista. E aí tem que ser um nutricionista com experiência. Aí eu já contei 4 especialistas. Isso. Aí nós temos que ter o nutricionista, o fisioterapeuta, o gastroenterologista e pneumologistas pediátricos. Isso. E aí entra também nutrição, serviço social e psicólogo. Que também é uma rede, é uma assistência multidisciplinar. Pois é, essas crianças, e eu falo também as famílias, elas vão precisar desse apoio psicológico para lidar com isso, né? Esse apoio é incondicional, porque você imagina que é uma criança que tem uma qualidade de vida comprometida, ela vive secretiva, ela vive com infecções de repetição. Então, demanda uma adesão muito grande da família. E muitas das vezes, quando esclarecida a família ela aceita com muita facilidade. E se insere aquela criança no contexto familiar de uma forma bem adequada. Agora, quando a família não tem esse discernimento, às vezes eles têm uma dificuldade de adesão do tratamento. Porque são muitas medicações. Eles usam eles usam enzimas pancreáticas, eles usam os mucolíticos, que é a alfa-dornase. Então, tem todo um protocolo de tratamento. Então, se você não faz a adesão correta do tratamento, as complicações são inerentes. E nesse caso, a parceria da família é muito interessante. Com certeza. A grande maioria das crianças, porque elas podem realmente ir a óbito, isso é temível da gente falar, mas é muito alto o índice de óbito. Mas a família que incorpora, que adere, que está ali regularmente a cada 2, 3 meses, essa a gente consegue resultados muito vindouros. Tanto é que já se reduziu o número de pacientes pediátricos de fibrose cística. A maioria estão chegando à idade adulta. Então você consegue realmente. Precisa essa parceria para ela entender a importância desse tratamento continuado. Não pode fazer uma primeira etapa, melhorar e achar que a coisa foi resolvida. Os medicamentos são de usos excepcionais do governo federal, então são disponibilizados pela FEME. Ele tem que regularmente ter essas medicações, não pode faltar. Todo o tratamento é bancado pelo SUS? Pelo governo federal, todo pelo SUS. Isso já facilita bastante, né? Com certeza. Facilita bastante, porque imagino que são medicamentos muito caros. Muito caros. E normalmente não estão acessíveis. São excepcionais, na verdade. São excepcionais, né? Doenças raras são tratadas com excepcionalidades mesmo, Isso, né? Com certeza. Essa é só uma das que a gente está falando, que é a fibrose cística. Pois é, tem tanta doença que a gente não sabe nem que existe. Quer dizer, você conhece alguém que tem, mas você não sabe o nome da doença e acaba passando como uma coisa comum, quando na verdade é uma doença que tem tratamento, não é isso? Mas existe uma perspectiva futura de se criar um centro de referência das doenças raras no estado do Maranhão. Isso é uma ideia, já é uma iniciativa do governo atual do estado, junto com a secretaria, que está em fase de estudo, de elaboração, mas vai vir coisas boas por aí, se Deus quiser. Pois é, nesse caso, quando a gente fala que informação é poder, a gente também está falando disso, porque na medida em que você conhece uma doença, você vai saber, por exemplo, pelo menos imaginar um diagnóstico para uma criança ou para um adulto que está sofrendo e você não sabe. Tem a qualidade de vida comprometida e você não sabe por quê. Muitas das vezes as crianças dão entrada várias vezes em emergência, pneumonias de repetição, desnutrição, diarreia crônica, e o que a criança tem? Até que a pessoa atenta e começa a investigar. Aí existe um consenso já
né, uma diretriz da Sociedade de Pneumologia para toda a investigação diagnóstica da fibrose cística, de tão sério que é a coisa. Essas doenças repetitivas, como você falou, a pneumonia, a diarreia, pode chamar um pouquinho de atenção. Atenção, são critérios clínicos. Né? Critérios clínicos. A família mesmo deve ter esse conhecimento. Porque ela né? começa a procurar muito assistência, né? Buscar assistência médica. E ela começa a achar que tem alguma coisa errada. Às vezes o que interfere no interior do estado é que você não tem aquele pediatra que você acompanha do nascimento até a adolescência. Então, muitas das vezes ele vai, procura um médico, procura outro profissional e acaba dispersando o diagnóstico. Mas a partir do momento que começa a insistir, a própria família começa a tentar e dizer, olha, tem alguma coisa errada. Aí muitas das vezes essas crianças, as últimas 3 crianças que a gente deu o diagnóstico esse ano, já foram mais 3 inseridas, foram assim, transferidas do interior do estado. E a suposição diagnóstica já veio dos médicos do interior do estado. Você vê como a coisa já caminhou muito. Isso. E a gente veio, confirmou o teste do pezinho sugestivo, faz o teste do suor, às vezes complementa com estudo genético e fecha o diagnóstico. Aí vai buscar esse histórico médico todo para embasar essa possibilidade de diagnóstico, Isso. Né? E uma vez inserido lá, fechou os critérios, a criança já é inserida no programa. Aí sim, ele passa a ter um passa a receber o acompanhamento, formal, que antes estava meio dicotomizado, juvencio e materno, e agora a gente conseguiu fazer um serviço, não é um centro de referência, mas é um serviço especializado em fibrose cística, buscando o centro de referência, que é uma coisa já mais elaborada. Esses diagnósticos, por exemplo, famílias com crianças, vamos falar de crianças mais especificamente, diagnosticadas com a fibrose, elas têm alguma parceria entre si? Na verdade, eles são bem organizados, eles têm uma associação, né, na pessoa do Gabriel, que é sempre a pessoa que a gente tem referência, e assim, eles são extremamente dedicados, organizados. Eles, na verdade, foram um um fator imprescindível para a criação desse serviço. Eles sempre muito exigindo, questão judicial, se fez tudo até chegar onde a gente chegou. Olha, isso é legal, É muito legal. Então, assim, essa é uma iniciativa muito grande e a gente espera não decepcioná-los. Pelo contrário, né? A gente está com um serviço. Agora a obrigação é não decepcionar, e assim, eu acredito, eu sou diretora técnica, mas eu sou médica, eu sou pediatra, eu sou intensivista pediátrica, então eu tenho a visão do paciente não grave e do paciente grave. Então, a gente vai procurar tudo dentro do SUS que a gente possa fazer para melhorar ainda o tratamento. O que falta? Tem alguma coisa a mais? Uma coisa pequena, o uso de um espaçador, algum aparelho que possa melhorar a função pulmonar, a gente vai tentar achar tudo de melhor para essas crianças. Imagina. É uma questão mesmo de compromisso. Questão de honra. De honra e compromisso. Honra e compromisso, pronto. Agora a gente está começando esse serviço, mas você imagina daqui a um tempinho que esse serviço já pode estar assim, abrangendo o estado todo de uma forma mais completa, com certeza, botando todo mundo dentro dessa rede? É porque, na verdade, essas crianças, elas, a partir do diagnóstico, elas precisam ser cadastradas, né? E atualmente, o cadastro que a gente tem a nível lá do Juvencio, porque como tem essa separação Juvencio e materna, acaba trabalhando um pouco. Isso. Mas o que a gente tem de acompanhamento no hospital Juvencio Matos são 42 crianças, atualmente pela parte da gastroenterologia pediátrica. Com certeza, com a formação do centro, do serviço de referência, o que vai acontecer? A demanda vai aumentar. Com certeza. Porque vai começar a direcionar para um serviço. Então, com certeza, essa demanda não é a real. A gente provavelmente tem mais crianças que talvez estão sem diagnóstico ou que têm um diagnóstico que não estão sendo acompanhadas. Então, normalmente, o centro de referência é crianças quando nós temos acima de 50 pacientes. Atualmente, a gente nem tem perfil, a gente tem 40. Mas, com certeza, são mais de 50 pacientes. Com toda certeza. A partir da ampliação, da expansão desses serviços, vocês vão ter muito mais pacientezinhos precisando desses serviços especializados. Olha, foi muito bom conversar com você, saber mais a respeito. Por exemplo, eu não sabia muita coisa a respeito de fibrose cística. Mas conhecia o diagnóstico. Conhecia, mas é sempre bom saber, gente. Informação nunca é demais. É através da informação que você toma decisões que podem até comprometer a vida ou melhorar a qualidade de vida. E é isso que a gente está pensando em fazer aqui quando a gente leva esse tipo de informação. Muito obrigada por nos ajudar a fazer a oportunidade de falar, de programa de hoje. E sensibilizar as famílias para procurar o serviço. O atendimento diariamente, você pode ir
no próprio Hospital Juvencio Matos, não é via CISREG, é especificamente na recepção do ambulatório do Hospital Infantil Juvencio Matos. Você já marca a sua consulta, já agenda e seu acompanhamento. Fica mais humanizado. Vai lá, se entende, e o diferencial do Juvencio Matos é cuidar mesmo de pessoas. Pronto, isso é muito bom. Muito obrigada mais uma vez. E obrigada a você porque está aqui comigo todos os dias, 9 horas da manhã, quando a gente leva todas essas informações para você. Muito obrigada a você por mais esse dia. Tchau e até a próxima.